Bom, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui quem fala é Alexandre Volvax, também conhecido pelos amigos como Stormer. Tudo bem? E aí, pessoal? Nós vamos falar hoje basicamente sobre como eu configuro meus gráficos, como eu programo meus gráficos para que eles fiquem fáceis de vocês visualizarem. Muitas pessoas têm perguntado sobre isso. E vamos falar também um pouquinho sobre periodicidade, tá? Que é algo bastante importante para a gente estar entendendo o mercado de uma forma adequada. Ok? Então, primeiramente, eu já vou solicitar de cara um like para os amigos, já que isso automaticamente faz com que o nosso vídeo fique melhor visualizado. E também não se esqueçam de se inscrever dentro da plataforma para que vocês recebam um aviso de todos os vídeos que serão feitos. Justamente por isso que eu tenho pensado em fazer um Telegram em que eu possa enviar imediatamente os vídeos para todo mundo de forma organizada. Mas isso é um pensamento que eu tenho em mente no momento. Aqui a gente tem realmente, então, o Profit Chart, que é basicamente a plataforma que eu utilizo para operar. A gente consegue fazer as operações basicamente todas através desta plataforma. E ele é bastante customizável. Aqui nós estamos vendo um fundo mais escuro. Existe também a forma, obviamente, de entrar aqui em ferramentas. Quando a gente entra em ferramentas, a gente localiza aqui imediatamente configurações. E localizando configurações, a gente pode escolher quais modelos a gente quer. Então tem um modelo meu mais branco, que é esse aqui. Quando a gente dá o OK, o modelo fica assim. Tá? E tem um modelo mais escuro, que é o que foi mostrado agora há pouco. Basicamente, eu como trader procuro utilizar no meu dia a dia a tela mais escura. Eu sei que a tela branca fica mais bonita, fica um gráfico melhor para visualizar, eu sei de tudo isso. Só que eu tenho um problema a tela branca, tá? Quando você tem duas telas trabalhando, eu trabalho geralmente com duas telas, e você trabalha com a tela branca, você fica com uma quantidade de radiação muito forte para suas retinas, e isso cansa muito os olhos. Então, do ponto de vista de trading, do ponto de vista de trader, é melhor realmente trabalhar com telas mais escuras. Então a gente entra aqui e procura já imediatamente a tela mais escura para poder realmente não machucar tanto os olhos. E daí nesse cenário, a gente pode colocar aqui, por exemplo, um modelo mais escuro, que seria este, por exemplo. E aí dentro desse modelo escuro, nós podemos mexer. Veja que eu mexi aqui nos preços para um lado e para o outro. Como é que eu faço? Eu clico com o botão em qualquer parte do gráfico e aí com a seta para cima e para baixo eu mexo no tamanho, na disposição dos preços. Para a esquerda e para a direita eu consigo movimentar os preços como eu quiser. Se eu aperto no mais eu dou um zoom. Se eu aperto no menos eu tiro do zoom. Tá? Se eu mexo aqui na escala, apertando com o botão esquerdo do mouse, arrastando para baixo eu consigo dar uma achatada nos preços. Arrastando para cima eu consigo movimentar os preços para cima e alargar um pouco a escala. Se eu quiser escolher uma escala logarítmica, eu clico com o botão direito do mouse na escala e solicito escala aritmética ou logarítmica. Eu sempre uso a escala logarítmica, nunca uso a escala aritmética. Posso selecionar aqui as casas decimais, eu sempre coloco mostrar casas decimais, obviamente, para mim é importante. Aqui do lado vejo que a gente tem o que eles chamam de Chart Trading, eu posso escolher deixá-lo ali ou retirá-lo. Tá, então, botando com o botão direito do mouse Chart Trading, eu escolho o Chart Trading e já tenho ali. E daí no Chart Trading eu consigo colocar a quantidade de ações, por exemplo, preços, as boletas de compra e de venda automáticas que eu queira estar colocando. Aqui do lado vejo que a gente tem a lista dos principais ativos do mercado, eu coloco essa lista aqui, que eu posso daí colocar por maiores variações, certo? Ou pelas maiores baixas. Tá? Também posso colocar favoritos aqui, criar uma lista de favoritos, como vocês estão vendo desse lado. E aí quando eu entro na parte da customização, eu procuro trabalhar realmente com o gráfico o menos colorido possível. Tá? Idealmente para mim, o gráfico não deve ser muito colorido. Tá? Gráficos coloridos remetem a cassino, remetem a luzes piscando, remetem a excitação e euforia, que são, da forma como eu leio, desnecessárias. Então, nesse sentido, eu realmente evito os gráficos muito coloridos. Eu quero ter a menor quantidade possível de cores no meu gráfico.
O gráfico ele vem assim limpo de cara, como a gente está vendo. Depois a gente pode ir colocando os instrumentos e as ferramentas que a gente quer. Tá? Então, por exemplo, digamos que eu queira colocar aqui dentro do meu gráfico uma média móvel. Muitas pessoas usam a média móvel de 20, eu prefiro usar a média móvel de 17. Então eu vou botar com o botão direito do mouse. E ali eu tenho inserir indicador, eu posso escolher o indicador que eu quiser. Aqui tem milhares de indicadores diferentes. Tá? E vamos colocar aqui então um indicador que é a média móvel de 17. Então eu boto média móvel na janela do preço, dou inserir, escolho a periodicidade da média, ele está me perguntando ali, botei 17 e fecho. Vejo que a média ela aparece em vermelho, vermelho bem tênue com uns pontinhos. Se eu clicar com o botão esquerdo do mouse em cima dela, eu seleciono ela e daí eu aperto o botão direito e eu tenho propriedades da média. E daí eu consigo dessa forma escolher se eu quero ela, por exemplo, exponencial, se eu quero deslocar em um período ou dois, que tipo de cor que eu quero, que tipo de forma que eu quero, a espessura da linha. Então eu vou colocar aqui ela branca com uma espessura de 3, ela fica bem mais visível e exponencial, e aqui está a média móvel então de 17 períodos. Ok? Digamos que eu queira montar aquele modelo que eu mostrei para vocês de filha mal criada. Tá? Então seria a média móvel de 17 com a média móvel de 4, que seria a mal criada, com a média móvel de 80 e de 34. Vamos botar de 34 e vamos botar de 80. Então vou colocar a média móvel de 80 porque ela é a mais longa, eu deixo ela mais espessa. E coloco ela com uma cor mais visível, no caso o amarelo. E vou colocar com uma linha. Então essa é minha média móvel de paredão. Tá? A média móvel seguinte, que é a média móvel de 34. Também é uma média importante para mim. Eu prefiro colocá-la também como branco, assim como a média móvel de 17, mas eu vou deixar aqui em azul só para que vocês consigam diferenciar bem. Que está no início, às vezes confunde as duas médias. Então a gente tem a média móvel de 17 em branco, média móvel de 34 em azul, e a vermelha, que seria a média móvel filha, a filha mal criada, exponencial, vermelha, está ali. Então com isso a gente tem, deixa eu ver se essa média aqui está aritmética ou não. Ó, exponencial, eu sempre uso elas exponenciais. A gente clica com o botão direito em cima da média, a gente consegue ver se ela tá, qual o tipo que ela está, ó, exponencial. Aí essa aqui também tem que ser exponencial. Ok. Uma vez colocado então, eu tenho as três médias, as 4 médias posicionadas. Tá, e nós estamos vendo aqui então a Vale trabalhando nessa movimentação. Se eu quiser colocar aqui embaixo, por exemplo, um maxi histograma, eu posso entrar aqui, botão direito do mouse, inserir indicador e maxi histograma. Minha recomendação é que você tente deixar o gráfico de vocês limpo. Tá? Não coloquem 550 mil indicadores, senão isso vai dar problemas. Mais problemas do que benefícios. Tá? Não é uma quantidade de indicadores muito grande que vai ser o problema, vai ser a solução de vocês. Tá, mas se vocês quiserem, aqui então pode ser colocado maxi histograma, ou volume, ou estocástico lento. Eu geralmente trabalho nessa segunda tela aqui embaixo, eu trabalho com estocástico lento. Para mim é uma ferramenta que eu uso muito em day trades. Tá, e neste caso aqui, basicamente, eu utilizo ele com a seguinte periodicidade. Tá, eu uso aqui a média móvel de 3 de fato, mas ele específico eu não vou usar o 14, que é o normal. Eu uso um pouquinho mais rápido, eu uso a periodicidade de 8. Então eu aperto com o botão direito do mouse, em cima do indicador, no caso, propriedade estocástico lento, e coloco aqui a periodicidade 8. Ok? E com isso eu tenho o meu estocástico posicionado.
Algumas outras pessoas me perguntaram como é que funcionava a questão do livro de ofertas aqui na lateral dos preços. Tá? Isso aqui a gente vem com o botão direito do mouse, livro visual, e aqui aparece onde estão as ofertas de compra no book e onde estão as ofertas de venda no book, inclusive por volume que está posicionado. Pode muitas vezes nos servir como uma resistência. Veja que não é por acaso que a gente tem uma grande oferta aqui na média móvel de 80. E suportes aqui nessa região aqui. Tá vendo? Então é uma ferramenta que pode ajudar para localizar rapidamente os suportes e resistências para o mercado, onde estão as principais ofertas de compra e venda dentro do gráfico. Quando a gente olha dessa maneira, a gente consegue imediatamente já desenhar boa parte das operações. O legal dessa plataforma é que se a gente clicar com o botão de Shift, veja que o botão Shift é uma compra. Tá? Onde eu botar essa compra vai ser uma compra stop, se estiver acima do preço atual. Se estiver abaixo do preço atual vai ser uma compra limitada. Na quantidade que está ali, ó, 100. Se eu quiser 300, por exemplo, eu coloco 300. Ó. Se eu quiser 1000, automaticamente eu boto aqui 1000. Tá? E aí, uma coisa que eu gosto muito é o modelo de estratégias, que não tem todas as modalidades do Profit Chart. Esse aqui é o Profit Chart Pro, e daí nele existe o modelo de estratégias, tá? Que permite colocar inclusive ordens Stop Loss, Stop Gain. Por exemplo, como essa aqui, Ações Plus, em que eu vou estar arriscando um risco de R$500 para uma operação, para um ganho de R$1.000 no máximo naquela operação. E aí, quando eu faço a operação, quando eu desenho a operação utilizando esse modelo, vejo que imediatamente já aparece aqui, ó. Quando eu boto uma ordem aqui, ele já coloca uma ordem, o stop aqui onde seriam R$500 e o alvo de 1000, e eu posso dar uma ajustada daqui depois. Por último fundo, ajusto a ordem e eu desloco, por exemplo, a venda para essa máxima, e com isso eu consigo trabalhar já de uma maneira bem mais rápida as ordens de compra e as ordens de venda sendo colocadas. Ok? Bom. Periodicidade, tá? Normalmente eu gosto de trabalhar com 2 periodicidades na minha tela. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente como é que eu faço, para que vocês consigam entender plenamente isso. Então eu coloco em um lado da minha tela, eu coloco o gráfico diário. E no outro lado da tela, eu vou tirar aqui o Chart Trading, só para a gente poder ter mais espaço de tela. E no outro lado, eu vou colocar os 60 minutos. E eu vou mostrar daí para vocês rapidamente como é que eu faço as minhas diferentes operações para swing trade, por exemplo. Tá? Vamos pegar aqui. Estou colocando no gráfico Alpha 4. Veja que quando eu mudo Alpha 4 nesse gráfico, já muda Alpha 4 no gráfico seguinte. Então fica bem legal isso. Tá? Isso é bem bacana. Tá? E aí o que eu vou procurar aqui basicamente? Deixa eu só colocar a marca d'água para vocês poderem ver exatamente qual é o papel. Aqui é a Alpha 4 no gráfico diário e aqui é a Alpha 4 no gráfico 60 minutos. Bom, a minha forma de operar ela vai ser bastante simples. Usando esses 2 time frames, estou falando de swing trade, obviamente. Então, qual que é a forma em si? Deixa eu botar aqui BBC3. A forma de operar basicamente é a seguinte. O modelo que eu faço. Né? Eu vou desenhar meu gráfico, meu canal de alta no gráfico diário. Então o que eu quero realmente são as 3 principais médias, a de 17, a de 34 e a de 80 para cima. Aquilo que eu tinha dito para vocês anteriormente como filha mal criada, ou seja, a família está dizendo que tem que voltar à meia-noite e ela quer voltar às 4 da manhã. E eu vou esperar que a média móvel de 4 desalinhe com o resto, que nem a BBSC3 fez aqui. Eu vejo que a média móvel de 4 virou para baixo. Quando estiver acontecendo dentro do gráfico diário, eu vou imediatamente entrar no gráfico 60 minutos. Então vejo que aqui no gráfico 60 minutos, que é um time frame menor,
este movimento que está aqui, ele é basicamente estes dias que estão aqui. 1, 2, 3, 4, esses 4 dias aqui. Tá? Então este movimento que está aqui representado, ele é este movimento que está representado aqui, time frame menor. Bom, qual que vai ser a minha ideia? Quando eu tenho todas as minhas médias alinhadas para cima no gráfico diário, eu vou querer procurar por compras toda vez que o estocástico lento chegar aqui embaixo. O estocástico lento chegou aqui embaixo nos 60 minutos, eu vou procurar por compras. Especialmente quando aparecer um sinal de reversão. Então veja que aqui, nessa situação, eu olhei este candle de reversão que estava aqui. Isso foi ontem. E aí considerei, cara, faz sentido uma compra aqui sim. Com o meu stop ficando abaixo da mínima. E aí eu levei um stop. Normal. Tomei a operação aqui, levei stop. Logo em seguida ele faz este outro candle de reversão com essa longa sombra inferior, com o estocástico nessa região, um duplo fundo dentro do estocástico. Beleza, eu marquei essa nova entrada aqui. E aí meu stop, abaixo da mínima. E o meu alvo, bom, meu alvo vai ser 2 vezes meu risco para cima sempre, nesse caso. Isso é um swing trade. Então o alvo está aqui. Então nessa primeira operação aqui, infelizmente eu levei um stop e esse stop me comeu 0,94 de lucro. Muito bem. A minha próxima operação, que é essa daqui, se tudo der certo, vai me render quanto? 2,75% de ganho. Ok? Então a ideia, dentro daquele modelo que eu mencionei para vocês ontem, de expectativa matemática positiva, quando a gente ganha mais do que quando a gente perder. Nós estamos aqui então trabalhando com esse conceito. Eu estou numa tendência de alta no gráfico diário, eu estou esperando o mercado fazer um recuo no gráfico menor, estou esperando ele ficar sobrevendido no gráfico menor, estou esperando ele formar este candle de reversão aqui, e quando ele formar o candle de reversão, eu vou comprar a posição com stop relativamente curto, vou estar arriscando um candle para tentar buscar 2, 3 ou 4 candles a mais. De fato aqui, eu poderia muito bem considerar uma tomada de posição em que eu realizo metade da posição em 2 vezes meu risco e a outra metade no topo anterior, já que como eu estou numa tendência de alta, o mais clássico dentro de uma tendência de alta realmente é o quê? É a gente observar um papel retornar até o topo anterior, que é o que a gente está vendo aqui. Tá? Então essa forma de operar é uma forma muito objetiva e bastante consistente em termos de resultados, já que a gente vai estar comprando recuos dentro de uma tendência de alta, que é uma das coisas que eu mais gosto de estar fazendo. Tá? Mas as pessoas me perguntaram bastante também como é que funcionava a questão das regras de coloração, então eu vou falar um pouquinho sobre isso neste momento. Como é que funcionam as regras de coloração? Tá? Basicamente, como eu mencionei para vocês, a gente tem 3 tipos de candles que a gente procura comprar dentro de uma tendência de alta. Eu, pelo menos, né? O primeiro candle recebe o nome de barra de dentro ou inside bar. Tá? Inside bar é uma barra que tem basicamente a sua máxima e a sua mínima contida pela máxima e mínima do candle anterior. O segundo tipo de candle, deixa eu só botar um tamanho um pouquinho maior, porque senão vai ficar complicado para vocês verem depois. O segundo tipo de candle, tá? Qual que vai ser? O segundo tipo de candle vai ser um Dave Landry. Tá? O terceiro tipo de candle vai ser um preço de fechamento de reversão. Ok? Então basicamente esses são os 3 principais tipos de candle que eu vou estar procurando dentro de um mercado. Um inside bar, um Dave Landry ou um preço de fechamento de reversão. Bom, como é que eu posso produzir aqui então uma regra de coloração que me permita tomar posições desta maneira? Eu venho aqui, botão direito do mouse, em cima dos preços, criar regra de coloração. Primeiro eu vou criar o inside bar. Tá, então o inside bar, a gente sabe que o inside bar é basicamente a máxima do candle atual está menor que a máxima do candle anterior. Vejam que aquele 1 que aparece aqui, ó, esse 1 que aparece entre colchetes, significa que é o dia anterior. Tá? Então
Então aqui a máxima do candle atual está menor do que a máxima do candle anterior. E aí isso vai ser, eu vou pintar isso de amarelo. Mas eu quero uma outra coisa também. Eu quero que aperto aqui no mais e coloco a mínima do candle atual está mais alta do que a mínima do candle de ontem. Então com isso eu construo um inside bar. Quando eu tenho as duas regras do inside bar, eu boto inserir a regra. Eu posso pedir também uma outra regra, por exemplo, eu quero que seja avisado apenas quando o estocástico estiver sobrevendido ou alguma outra coisa nesse cenário, mas eu vou deixar assim essa regra, daí eu coloco inserir a regra. E agora eu quero colocar a outra regra, que seria o Dave Landry. Tá? O Dave Landry, basicamente o que é? Dave Landry compra. Seria a mínima do candle atual está menor do que as duas últimas mínimas. E para que eu localize as duas últimas mínimas, eu vou usar lowest. Lowest low de 2. Tá? Então essa é a mínima, a menor mínima dos últimos dois candles. Eu coloco lowest low. Pronto. Quando eu tiver isso, isso já vai ser um Dave Landry. Tá? Ao mesmo tempo, eu quero que esse Dave Landry só seja marcado, por exemplo, se a média móvel de, por exemplo, 20, ou os preços estiverem acima da média móvel. Vamos colocar aqui. O fechamento do candle atual está mais alto que a média móvel Moving Average. Média de 20. Aqui é 200 períodos? Não, quero de 20. De 20 fechamentos. Então, com isso, aqui vai ser marcado para mim. Eu vou colocar, por exemplo, uma cor como um. Vamos colocar uma cor legal. Pode ser um verde-limão. Não, verde-limão fica horroroso. Vou colocar aqui como um teal. Tá? Se acontecer um Dave Landry compra, ok? Boto o teal ali e tem mais uma regra. E agora eu quero marcar o preço de fechamento de reversão. Bom, preço de fechamento de reversão vai ser como? Mínima atual menor que a lowest dos últimos dois períodos, ok? Que nem está aqui. Lowest low. E o fechamento do candle atual está mais alto que o fechamento do candle prévio. É isso que marca, é isso que constrói um preço de fechamento de reversão. Neste caso, eu vou querer que seja desenhado aqui com um azul um pouco mais claro, um azul celeste. Tá? E eu vou querer que isso seja feito, então eu vou colocar aqui o inserir na regra. Pronto, com isso eu tenho a regra dos 3 sinais principais de compra para minha posição. Eu dou um criar, ele vai me perguntar o nome e eu coloco aqui 3 sinais. Dou salvar, não deu porque não pode ser separado, tem que ser junto, 3 sinais. Pronto, agora sim. Regra criada com sucesso, eu vou dar um OK. Está lá desenhado os candles. Então veja que aqui a gente teve um preço de fechamento de reversão, que não foi acionado, porque não rompeu a máxima. Depois a gente tem um outro preço de fechamento de reversão aqui, que não foi acionado, rompeu a máxima. E aqui tem um inside bar. Certo, gente? E aqui, ó, é que o Dave Landry ficou com uma cor muito parecida do preço de fechamento de reversão, né? São cores bastante similares. Ó. Tá? E aí os candles ficam automaticamente coloridos na ponta da compra e na ponta da venda. Ó. Inside bar. Veja como fica bem claro o ponto de entrada aqui. Ó. E aqui também, ó, mais um inside bar. Olha esse Dave Landry aqui. Olha esse preço de fechamento de reversão aqui. E daí fica muito fácil de fazer o rastreio, né? No final do dia. No final do dia eu venho aqui e começo a fazer isso aqui, ó.
Tá, tem um sinal possível de entrada aí talvez, para amanhã. Aí tem um outro sinal de entrada possível. Olha como tem um inside bar em cima da média móvel de 80, marcado com estocástico lento bem sobrevendido no diário da BEV. Aí já deu um sinal de entradinha, inclusive, ontem. Olha aí mais um. Alpa 4 fazendo inside bar, com as médias subindo. Ausk. Ó, olha a MAR 3 aí. Isso aí é um Dave Landry. Não, isso aí é um... Perdão, preço de fechamento de aversão. Ó, esse aí fechou abaixo da média móvel de 80, então não me interessa tanto. Inside bar. B3 e C3, inclusive, acionou hoje um Dave Landry para cima. Interessa fazer alguma coisa aqui em Bradesco? Não. Por que não interessa? Olha como as médias estão caindo. Não interessa. Mesmo com esse sidebar, Storm? Claro que não. Não vou operar médias caindo. Isso para swing trade, né? Ó, olha a BCFF11, fundo imobiliário. Estão vendo? A gente pode utilizar, sim, gráficos em cima de fundo imobiliário. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Médias móveis direcionadas para cima. Inside bar, compra. Inside bar, compra. Inside bar, compra. A gente tem aqui uma possível compra que não foi acionada, não rompeu. Depois a gente traz a entrada para cá, não rompeu. Aí aqui deu entrada. Pá, mais uma entrada. Tá? Olha o estocástico lento aqui. Aí tu segue olhando, ó, os diferentes ativos para procurar teus sinais pro dia seguinte. Ah, fazer uma coisa em boi? Claro que não. Fazer uma coisa em bid 4? Olha que bid 4 tá fazendo. Como é que é o nome desse candle aí? Isso aqui é um Dave Landry. Então, se romper essa máxima, eu poderia pensar em tomar uma posição pro Dave Landry. Ou se eu quiser ser mais agressivo ainda, eu posso entrar nos 60 minutos e procurar nos 60 minutos o que? Olha ali, ó. Estão vendo? Olha esses inside bars aqui, com estocástico dentro nesse nível. Então, um cara bem agressivo aqui estaria considerando tomar uma posição nessa ruptura, com stop nessa mínima, para buscar no mínimo o topo anterior. Ok? Muito bem. Mas ainda sobre periodicidade, as pessoas estão me perguntando muito se dá para operar gráficos intradiários de uma maneira meio psicopática. Gente, eu preciso que vocês entendam uma coisa a respeito da Bolsa Brasileira. Nós não temos uma bolsa, nós temos uma pochete. Isso aqui é uma pochete. Tá? Sem gozação. Não existe liquidez no Brasil. Não existe. Não existe. É importante vocês terem isso em mente. Só as ações da Microsoft movimentam financeiro maior do que a Bovespa inteira. Só a Microsoft. Só uma ação da Bolsa Americana movimenta mais dinheiro que toda a Bolsa Brasileira. Então, vamos com calma quando vocês pensam em implementar um estilo operacional de 2 minutos ou de 1 minuto que vocês viram com o Oliver Vélez, que é um excelente trader, ou com outros traders americanos que trabalham em time frames de 2 minutos. Vamos com calma, porque aqui no Brasil a gente não tem liquidez para 2 minutos. Desculpa, não tem. O único ativo aqui no Brasil que tem liquidez para ser operado no 2 minutos é o índice futuro. O índice futuro tem liquidez para ser operado no 2 minutos. E que a gente vem aqui em cima do gráfico e bota o número 2 e pronto, tá lá 2 minutos. E aí tu pode operar no 2 minutos índice futuro. Aqui tem liquidez para isso. Tá? Mas olha como ele é um gráfico cheio de sombras inferiores, sombras superiores, cheio de falsos violamentos. Não é um gráfico muito simplesinho, não. O cara tem que ser um mestre das galáxias, Jedi Skywalker, para realmente conseguir capturar movimentos bons aqui no 2 minutos. Tá? Mas é o único gráfico que tem liquidez para isso aqui no Brasil. Nem o dólar tem.
Também não tem. Dólar não tem liquidez para 2 minutos aqui no Brasil, não. Dólar não tem liquidez sequer para 10 minutos, sendo bem franco. A gente não tem muita liquidez para isso. 10 minutos até vai, mas com muita cautela, muito receio para dólar. Vale 3 é o único papel de bolsa que eu entendo que pode ser operado em 4 minutos. Tem liquidez para isso. Tem liquidez para operar o 4 minutos, sim. Relativamente fácil. Os movimentos se pagam e dá para ser operado dessa maneira. A maior parte dos outros ativos principais de Bovespa, como Bradesco, Banco do Brasil, RDL3, Petro, Itube, eu trabalho em time frames de 10 minutos para ter uma liquidez plausível e para poder ter sinais relativamente confiáveis, certo? Deixando 15 minutos para papéis exóticos. O que seriam papéis exóticos? Ecor 3, Rente, Qual, Raio, EGTC, Copel, todos os papéis que não são os principais papéis do Ibovespa, para mim são papéis exóticos, a serem operados apenas em time frames mais longos, porque a gente não tem liquidez para isto. Ok? Bom, como é que eu estou de tempo aqui? Deixa eu ver. Ixi, já está um bom tempo. Eu acho que a gente já deu uma boa percorrida aqui em alguns modelos operacionais e na forma que eu configuro meus gráficos. Logicamente que a gente tem... tem uma outra coisa que eu quero mostrar aqui. O legal do Profit é que a gente consegue estabelecer diferentes layouts aqui, ó. Então este layout aqui que tem as médias com estocástico é um tipo de layout. Tem um outro layout aqui que trabalharia basicamente o Joy de Napoli, que é um sistema que eu gosto muito de operar, tá? Com a média móvel de 3 deslocada. Tem um outro layout aqui que trabalha eminentemente bandas de Bollinger, lá quando estão estreitas, inclusive no 15 minutos da Vale. Bandas de Bollinger. Tá? E aqui, junto com as bandas de Bollinger, eu gosto de colocar o IFR 2, que é o meu carro-chefe em termos de swing trade operacional, trabalhando com o IFR 2. Tá? Aqui eu gosto de colocar isso aqui em branco, para não ficar muito colorido. Ok. Tá, agora sim. Tá. Então a gente está vendo aí, basicamente, o modelo que usa o IFR2 nesse layout. E daí eu posso colocar o nome do layout aqui, no caso, IFR2. E aqui no caso, médias e estocástico. Com isso eu consigo ter a customização de todo o meu modelo. Eu posso colocar, por exemplo, aqui um específico, que é o do MACD histograma. Tá, então eu coloco aqui o nome MACD histograma. MACD. E com isso eu tenho toda a minha customização aqui. Eu posso ficar daí, ao invés de poluir tudo num único gráfico, eu posso ter gráficos absolutamente limpos. E uma vez que eu tenha gráficos limpos, por exemplo, sem nenhum tipo de indicador, eu fico com totalmente limpo, para que eu possa especificamente só me focar nos preços, no price action em si, e aí fazer os desenhos dos suportes, desenhar as linhas horizontais, as linhas verticais, tudo aquilo que a gente gosta bastante de desenhar, por exemplo, isso aqui. Isto. Tá? Para a gente poder criar todo o nosso planejamento operacional dentro do mercado. Tá? Muito bem. Outro dia eu vou falar com vocês um pouquinho sobre como é que eu leio candles, como é que eu vejo os candles, e a gente vai poder conversar um pouquinho sobre isso então. Tá? Gente, era isso por hoje. Que vocês tenham um excelente final de semana. Eu já deixo um convite para no domingo, 19 horas, chat de position comigo no canal da LS. Não se esqueçam de se inscrever também lá no canal da LS. Lá vamos falar sobre operações de gráfico semanal, operações mais longas que trabalham em time frame mais longo. E deixa eu falar um pouquinho sobre isso também, tá? Talvez a periodicidade... Duas coisas vão
aumentar a chance de vocês ganharem dinheiro no mercado ou diminuir a chance de vocês ganharem dinheiro no mercado? A primeira coisa, basicamente, é o time frame operacional. Quanto mais longo o time frame operacional, tanto maior será a chance do sujeito realmente perceber o que está acontecendo com o gráfico, entender o que está acontecendo com o gráfico e, a partir disso, desenhar as suas operações de uma maneira muito mais segura. Tá, eu vou dar um exemplo aqui. Se vocês olharem este gráfico, não precisa ser nenhum mestre Jedi em análise técnica para identificar uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, para identificar que a gente fez um movimento muito forte de alta aqui, um movimento corretivo que aproximou-se do topo anterior rompido e que, portanto, tem tudo para dar um prosseguimento para a tendência de alta. E a gente consegue desenhar, inclusive, um canal de alta que é esse aqui, uma linha que une esses fundos, indicando que a direção do mercado é uma direção eminentemente de valorização. Isso tu consegue ver claramente num gráfico semanal. Quando você entra no diário, já fica um pouco mais confuso. Quando você entra num 15 minutos, muito mais confuso ainda. E daí tu fica meio perdido. Opa, para que lado esse troco isso vai? Enquanto que no diário, o semanal tá vendo que era claramente alta. No 15 minutos já desenha esse canalzinho aqui. Tu tá vendo essa ruptura. Talvez isso aqui seja um pullback dessa ruptura aqui. E se isso for um pullback, tu pode procurar por uma possível entrada aqui. Para daí trabalhar eventualmente um movimento de alta que seria este. Colocando isso abaixo da mínima. Mas isso é muito mais difícil de ser feito do que olhar um gráfico semanal. E a partir do gráfico semanal desenhar os teus planos. Desenhar aquilo que tu vai querer fazer dentro do mercado. Tá? Então, o primeiro ponto que eu poderia passar para vocês como um rápido conselho para vocês começarem a ganhar dinheiro no mercado é: alonguem o time frame de vocês. Aumentem o período operacional que vocês estão estudando. Tá? Passem do 15 minutos para o 30, do 15 para o 60, do 60 para o diário, do diário para o semanal. Isso já ajudaria dramaticamente o resultado de vocês. Por quê? Porque periodicidades muito curtas têm um volume muito fraco. E o volume fraco produz o quê? Menor nível de certeza naquilo que está sendo apresentado. Então procurem operar em time frames mais longos. Isso vai facilitar o nível de acerto de vocês. E a segunda coisa que ajudaria vocês a ganhar dinheiro no mercado é: escolham bons papéis. Escolham bons papéis. Como é que a gente escolhe bons papéis, Alexandre? Depende. Depende do que tu gosta. Como é que a gente escolhe uma boa esposa para casar? Depende do que tu gosta. Certo? Tudo vai depender. Para umas pessoas vai ser interessante mais uma coisa, para outras pessoas vai ser interessante uma outra coisa. Mas, via de regra, se você está querendo operar modelos direcionais, que é o que a maior parte das pessoas quer operar no início, então você quer papéis direcionais. Como é que eu vou localizar o que é um papel direcional e como é que eu vou localizar o que é um papel não direcional, o que é um papel de volatilidade? Como é que eu vou fazer isso basicamente? Como é que eu consigo fazer isso de uma maneira bastante objetiva? Tá? Isso fica para segunda-feira. Talvez eu consiga fazer amanhã algum vídeo. Se eu conseguir fazer amanhã algum vídeo... Não, amanhã eu não consigo. Domingo. Domingo eu consigo. Então isso fica para domingo. Como é que eu localizo papéis direcionais? Como é que eu localizo papéis de volatilidade? Como é que eu localizo papéis bons para operar sistemas seguidores de tendência? E como é que eu faço para localizar papéis que são bons para se operar volatilidade? Espero que tenham gostado. Por favor, se gostaram, deixem um comentário de vocês. Também aceito sugestões de pauta e de conteúdo para a gente poder conversar um pouquinho. Um forte abraço para os amigos todos e que vocês tenham um excelente final de semana. Eu quero lembrar para vocês uma coisa: sexta-feira sempre uma delícia, porque na sexta-feira a gente consegue iniciar o nosso final de semana e no nosso final de semana a gente pode ficar com as pessoas que a gente ama, que a gente quer bem e que a gente gosta. Isso é importantíssimo, porque às vezes a vida nossa é tão corrida e tão enlouquecida
que a gente simplesmente não tem tempo para as pessoas que a gente realmente mais gosta nesta vida. E isso é muito ruim. Então aproveitem esse final de semana, cheguem para a pessoa que vocês curtam, abracem ela, deem um beijo e digam que vocês gostam dela. Por que isso é importante? A gente nunca sabe quando é que pode ser a última vez que a gente esteja vendo aquela pessoa. E perder essa oportunidade é muito ruim. Muito, 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 muito ruim. Então, abstraindo do mercado e não se preocupando mais com o mercado no final de semana, a gente recarrega nossas baterias para então no domingo de noite poder fazer todo o nosso planejamento da semana e aí sim poder voltar para o mercado com a cabeça centrada, com a alma descansada e pronta para iniciar uma semana de atividades. Um grande abraço para os amigos, tudo de bom, paz, saúde e prosperidade. Aproveita também o final de semana para fazer exercícios, é uma outra atividade muito importante de um bom trader. Manter o seu corpo são com atividades físicas, ter disciplina, ter foco e ter metas. Tudo de bom, até mais.